Comece bem a semana. Texto de hoje, Salmo de número 27, versículo 4. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Há exatos 467 anos atrás, lá no centro do Rio de Janeiro, onde hoje é a Praça 15, um grupo de fiéis, de missionários, de crentes, de franceses e também alguns brasileiros estavam ali para a celebração do primeiro culto evangélico no solo americano, das Américas. Pastor Pierre Richie abre a sua Bíblia e resolve ler, por instrumentalidade do Espírito Santo de Deus, o Salmo de número 27, versículo 4. Daí então nós temos nesse texto alguns verbos que são muito importantes, e eu entendo esse texto como um texto fundacional, digamos assim, de toda a nossa fé evangélica em solo brasileiro. Mais tarde, esses missionários vão elaborar uma confissão de fé da Guanabara. Esses missionários vão ser, inclusive, alguns deles executados e mortos por defenderem a fé protestante, cristã, em um ambiente realmente em que a coroa portuguesa não tinha interesse algum de que o evangelho do Senhor Jesus pudesse entrar nas terras brasileiras. E esse texto diz assim: olha, uma coisa eu peço ao Senhor. Eu fico imaginando aquele homem com a Bíblia aberta expondo esse texto e imaginando: olha, uma coisa peço ao Senhor. Eu acredito que a gente precisa trazer para as nossas vidas esse imperativo da especificidade, da determinação. O que você pede ao Senhor de maneira assim tão determinada, de maneira assim tão criteriosa? Olha, uma coisa eu peço. Nós somos acostumados, ou estamos acostumados a pedirmos muitas coisas. Nós pedimos por nossa saúde, nós pedimos por bens, nós pedimos por causas, nós pedimos pela nossa própria comunidade. Mas o salmista, ele é específico: olha, eu peço uma coisa só. Quando você está diante de uma frase que começa dizendo uma coisa só, você pode já se preparar, porque o que virá depois dessa frase é algo que representa o coração, o cerne, a grande paixão de um homem ou de uma mulher. No caso aqui, o rei Davi, o compositor deste salmo, ele diz o seguinte: olha, diante de tudo aquilo que eu já vivi como pastor, como rei, como um homem de casa, como um conquistador, como militar, como estrategista, como um cantor, como um poeta, como um salmista, uma coisa só eu peço ao Senhor e a buscarei. E aí ele vai apresentando esses verbos importantes, né? Primeiro, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para o quê? Para contemplar a beleza do Senhor. E depois, para meditar no seu templo. Isso é muito importante, né? Morar na casa do Senhor dá a ideia de se estabelecer. Muita gente hoje em dia está hesitante, está flexível demais, está inconstante demais. E o ideal do salmista é: eu quero me estabelecer na casa do Senhor. Preste atenção, porque isso daqui não significa que a pessoa vai morar no templo, né? Morar na casa do Senhor. Nós temos uma visão muito equivocada disso, imaginando que a casa do Senhor seria um espaço físico onde nós cultuamos. Nada poderia estar mais distante da realidade. Morar na casa do Senhor significa se estabelecer, se firmar na casa do Senhor. Possivelmente eu estou falando para pessoas aqui que estão fracas e negligentes na fé, justamente pelo fato de que não têm se estabelecido, não têm se firmado nos deveres como crentes em Cristo Jesus.
Ou certamente você que não está ainda frequentando o contexto de uma igreja, está meio que perdido, buscando um referencial, você precisa se estabelecer. Mais do que isso, ele diz, olha, para contemplar a beleza do Senhor. Essa é a ideia de contemplar aqui no original, da ideia de ver de uma forma mística, de uma forma espiritual, de uma forma sobrenatural. Contemplar a beleza do Senhor não é fitá-lo com um olhar meramente experiencial, mais teórico. Não, é um experiencial dinâmico, de alma. Eu vou até usar uma expressão, um olhar fervente. Essa é a ideia. A ideia de um místico, de um vidente, que vê algo que está por detrás daquilo que se vê normalmente. Um sentido oculto, contemplar a beleza do Senhor. E por fim, vem a ideia desse meditar no seu templo. A raiz do verbo meditar aqui vem de refletir, de pensar. John Stott já dizia, crer é também pensar. A reflexão sobre a fé, a reflexão sobre as principais doutrinas. Amados e amadas, passaram-se 467 anos nesse primeiro culto evangélico. E eu gosto sempre de fazer um apanhado de que, um recorte para ser mais preciso, que 1557 tivemos este culto. E nós só tivemos depois uma presença evangélica definitiva em solo brasileiro em 1855. Então o que aconteceu ao longo desses anos todos? Quase 3 séculos de distância, de silêncio evangélico no Brasil. Mas a oração do Pierre Richer ainda está valendo. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Então o meu desejo de todo o meu coração, neste dia, em especial nesta semana que começa agora, é que você tenha a ousadia de fazer a oração deste salmista. Que você diga, eu preciso me estabelecer firmemente, eu preciso ter raízes na casa do Senhor. Eu preciso também contemplar a beleza do Senhor, eu preciso ver a beleza do Senhor de uma maneira mística, de uma maneira experiencial, bem à luz daquilo que eu tenho chamado de fervente, aquela chama que arde no seu coração quando você lida com as coisas de Deus. E por fim, você deseja meditar no templo do Senhor, refletindo sobre a sua fé. Obrigado, Senhor, pelos 467 anos do primeiro culto evangélico em solo americano. E obrigado, Senhor, porque a sua igreja continua de pé. Comece bem a semana com Jesus!